A Cláudia falou assim sobre essas orientações aos leigos. Tem vídeos no meu canal onde eu falo justamente para quem quer marcar a sessão de terapia tântrica, quais os cuidados que você deve ter, o que acontece numa sessão de terapia tântrica, tá? Tem vídeo no meu canal onde eu explico isso, porque eu acho que sempre, eu até vou fazer um breve resumo aqui, porque quando você está com seu parceiro, as coisas tendem a ser mais tranquilo, né? Porque você está num espaço de segurança e confiança. Tende a, né? Não é regra. Quando você está com um terapeuta, é muito importante que antes de você iniciar a sessão, que esse terapeuta te explique exatamente tudo que vai acontecer. Porque tudo que vai acontecer tem que ser com consentimento, tá? Tudo tem que ser com consentimento. E esse consentimento, ele tem que acontecer antes de iniciar a sessão. Sabe por quê? Quando a gente está na sensação de prazer, na sensação de orgasmo, tem uma imagem do cérebro durante o orgasmo. O cérebro todo se ilumina, menos uma região aqui, que é a parte do julgamento, da culpa, sabe? Então é como se a gente tivesse realmente desligado a parte do que é certo, do que é errado. E daí, às vezes, pelo calor do momento, pela excitação do momento, o que acontece? A gente vivencia uma coisa se a pessoa fala assim: quer que eu faça um sexo oral? Quer fazer uma penetração? Às vezes a pessoa, no calor do momento, ela se permite fazer e depois ela se arrepende. Por quê? Porque ela não estava no estado normal dela, ela estava no estado alterado. A massagem tântrica, ela promove um estado alterado de percepção. Então é muito importante que tudo seja acordado enquanto está a conversa, tá? E quando a gente pensa num processo terapêutico, o processo terapêutico não tem nudez, não tem sexo, tá? O toque é manual, toque manual. Se a pessoa quer encostar em você com outra parte do corpo que não seja as mãos, não é um processo terapêutico. Existem as técnicas de casal que daí são diferentes, que daí tem toque, daí abraça, daí toca genital, daí tem sexo oral. Isso são técnicas de casais. Então tem as técnicas de casais e tem as técnicas do terapeuta. É importante que a gente converse antes com o terapeuta, saiba exatamente o que vai acontecer na experiência, porque mesmo que for com a mão, se durante antes da massagem, ele falou assim: eu vou tocar ali na Ioni, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, se durante a massagem ele coloca o dedo na sua parte interna da vagina, você pode se sentir abusado, porque você não estava esperando, isso não foi combinado, isso não foi consentido. E existem técnicas de tantra que tem um estímulo na parte interna. Mas se isso não foi combinado, não foi consentido, e isso acontece durante, em vez de gerar uma cura, pode gerar mais bloqueios, tá? Então precisa muito conversar antes, esclarecer exatamente o que vai acontecer. Se o terapeuta propor qualquer coisa que tenha a ver com alguma coisa que ele vai tocar no seu corpo, que não seja com as mãos, seja ele tocando no seu corpo com o corpo dele, tá? Seja ele penetração, sexo oral, gente, isso não é atendimento terapêutico. Tá? Isso daí está ultrapassando os limites de um processo terapêutico e a pessoa muitas vezes está transvestida de um atendimento terapêutico para promover um abuso. Infelizmente, tem pessoas que vão fazer um curso de formação de terapeuta tântrico não porque passaram por uma transformação na vida, que nem eu passei por uma transformação profunda na minha vida. Eu entrei no Tantra por uma questão sexual e me curei de uma depressão e saí de um relacionamento depressivo. E assim, quem me acompanha sabe o quanto que o Tantra transformou a minha vida, porque eu era uma pessoa fechada, eu não conversava, eu era brava, ranzinza, eu não dançava, eu era extremamente exigente, julgadora, eu era uma pessoa assim, sabe? E daí, depois que eu vivenciei as práticas do Tantra, isso me transformou. Eu comecei a dançar, eu não dançava, eu comecei a sorrir, eu não sorria. Se alguém contasse uma piada, eu olhava sério pra pessoa e daí a pessoa é piada. Eu ficava, tipo, idiota, né? Eu lembro que meu ex-marido, ele me conheceu logo no início do Tantra, ele contava muita piada pra mim e ele ficava muito chateado comigo porque eu não dava risada.
Então foi um processo para eu poder ter uma vida mais leve, preparada, ter mais exigente para eu dançar, para eu conversar, para eu me interessar pelas pessoas. Foi um processo, né? Por isso que eu falo que tanto é processo, porque não foi assim. Quando eu me tornei terapeuta tântrica em 2014, sabe como é que eu fazia? Vinha uma pessoa para o meu atendimento, eu falava assim: você não precisa falar nada, não, a resposta está dentro de você, porque eu não queria ouvir a pessoa, eu não estava aberta para ouvir. Então, vamos fazer a massagem, porque comigo foi assim. Comigo, eu não passei com um terapeuta, eu fiz práticas em grupo, eu fiz prática com meu parceiro, e as respostas vieram de dentro. Então, eu falava para as pessoas que as pessoas não precisavam me contar, que a resposta estava dentro dela e que eu ia aplicar a técnica do Tantra e que ela ia encontrar a resposta dela. Hoje eu converso com as pessoas, quem já passou por atendimento meu sabe, e quem me acompanha sabe, né, quem é meu aluno principalmente sabe o quanto de atenção que eu ouço, que eu converso, mas eu não conversava. Então, o Tantra foi um processo de transformação na minha vida e por isso eu consigo aplicar o Tantra com essa visão de transformação, que está muito além do sexual. Mas tem pessoas que vão fazer um curso de formação de terapeuta porque descobre, poxa, tem terapeuta que vai lá e toca na pessoa e toca no genital, quero isso. Vai lá, não passa por um processo terapêutico, se forma com a intenção mesmo de se aproveitar. E a gente nunca sabe a índole, o caráter das pessoas. Infelizmente, acontece. Né? Pessoas de bom caráter e de mau caráter têm todas as experiências, né? Tipo, sei lá, eu contratei um personal trainer, o personal trainer ficava no celular enquanto ele estava me conduzindo, pagando mal caro para a sessão e ele no celular. Daí ele falou para eu tomar anabolizante, isso super contra. Enfim, então, assim, tipo, pessoas competentes, comprometidas ou não, você vai encontrar em tudo quanto é lugar, seja professor, seja um personal trainer, seja um terapeuta tântrico. O caráter da pessoa tem em tudo quanto é lugar, seja um juiz, um advogado, em tudo quanto é lugar, seja um padre, né? A gente não sabe o caráter das pessoas, tá? E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem uma formação com segundas intenções, não tem realmente a intenção de trazer cura, tá? Cláudio falou, justamente por existirem muitas pessoas em desequilíbrio emocional em diversas profissões terapêuticas, seja medicina ou complementares, estão sujeitas a confusões e excessos. Sim. Sim.